Fala, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e essa é a nossa segunda aula sobre funções quadráticas. Na nossa aula anterior, nós conversamos um pouquinho sobre o que era uma função quadrática através de dois exemplos. Um exemplo um pouquinho mais, vamos dizer assim, prático, era uma situação, um problema que acabou caindo numa função quadrática, e um segundo exemplo mais teórico, onde eu inventei uma função qualquer para nós pensarmos sobre o gráfico dessa nossa função. Nessa nossa segunda parte de funções quadráticas, eu quero formalizar um pouquinho os nossos conceitos de função quadrática e, olhando para os nossos exemplos anteriores, tirarmos algumas conclusões extremamente importantes. Vamos lá? Bom, primeiro, o que é uma função quadrática? Função quadrática, como nós conversamos anteriormente, formalizando bastante ela vai ser uma função cujo domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também vai ser o conjunto dos reais, onde a nossa variável, nesse caso o nosso x, vai estar elevado ao quadrado. Então, o esqueminha geral de uma função quadrática é um número fixo, uma constante, multiplicado pelo x ao quadrado, mais um outro número fixo multiplicado pelo x à primeira, mais um termo independente. Uma coisa que é essencial para nós é que, para essa função realmente ser chamada de uma função quadrática, o número que multiplica o x ao quadrado jamais pode ser zero. Então, aqui, ó, eu sei que o a ele deve ser qualquer coisa diferente de zero. Tudo bem? Então, isso aqui é o que vai ser uma função quadrática. O que os nossos exemplos anteriores nos mostram é que sempre que eu faço o gráfico de uma função quadrática, esse gráfico vai ser uma curva chamada de parábola. Então, vamos dar uma voltada aqui nas nossas folhas anteriores. Olha só. Aqui nós temos uma parábola, tá? Cuja concavidade, cuja essa parte de dentro aqui, está voltada para cima, que é o gráfico dessa nossa função. Aqui nós temos uma parábola cuja parte de dentro, aqui, cuja concavidade está voltada para baixo, que é o gráfico dessa função. Agora, simplesmente comparando esses dois gráficos, será que você consegue relacionar a concavidade da parábola com a minha função? Olha só que interessante. Ó, o x ao quadrado aqui, ele é negativo. E a concavidade da minha parábola foi voltada para baixo. No nosso outro exemplo, ó, o x ao quadrado é positivo. Então, a concavidade da minha parábola é voltada para cima. Ou seja, quem vai determinar a concavidade da nossa parábola é o chamado coeficiente dominante da nossa função. É o número que está multiplicando o x elevado ao quadrado. Ou seja, sempre que esse nosso número ele for um número positivo, sempre que o a for positivo, a parábola vai ter concavidade para cima. Ó. Eu vou ter uma parábola mais ou menos assim. Sempre que esse número for um número negativo, eu vou ter uma parábola com concavidade para baixo, uma parábola assim. Numa linguagem bem boba, mas que você nunca mais vai esquecer, quando A é positivo, uma pessoa positiva é uma pessoa feliz. Então, a nossa parábola, ela está sorrindo. Quando A é negativo, uma pessoa negativa é uma parábola triste, uma pessoa triste. Ó. A parábola, ela está aqui triste, né? Então, está até chorando aqui a nossa parábola. Tá? Quer dizer, uma coisa super boba, mas te ajuda a lembrar para onde que vai estar voltada a concavidade da nossa parábola. Então, A positivo, parábola sorridente. A negativo, parábola triste. Tudo bem? Bom, continuando esse esqueminha, eu tenho já uma segunda coisa para falar nessa formalização da nossa aula. A nossa parábola, ela pode ou não cortar o eixo x, o eixo das abscissas. Se nós olharmos aqui os nossos exemplos anteriores, olha só, essa nossa parábola, ela cortou o eixo x em dois valores. Ó. Ela cortou aqui no 2 e ela cortou aqui no 3. No nosso exemplo anterior, a nossa parábola cortou o eixo x em dois valores, ó, no 1 e no 5. Está passando por cima, mas era o número 5. E esses valores, eu vou colocar aqui que fica um pouco mais
fácil de você enxergar, os valores que a parábola corta o eixo x são exatamente esses dois valores, os valores que a nossa função foi igual a zero. Ou seja, a nossa parábola sempre vai cortar o eixo x nas raízes da nossa função. Raiz da nossa função é o valor que a nossa função acaba ficando igual a zero. E aí acontece uma coisa bastante interessante. Você provavelmente se lembra que quando nós temos uma equação do segundo grau, a equação a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c igual a zero, essa nossa equação, ela pode ter duas respostas reais diferentes, uma resposta real ou duas respostas reais iguais, ou nenhuma resposta real, dependendo do delta. Então, quando eu faço aqui o delta, nós sabemos que o delta sempre é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. E aí acontece que, sempre que esse delta for um número positivo, a nossa equação do segundo grau admite duas raízes reais e distintas. Quando o nosso delta ele é igual a zero, a nossa equação admite duas raízes reais e iguais. E quando o nosso delta é negativo, a nossa equação admite nenhuma raiz real. Desse modo, se eu sei que a minha parábola corta o eixo x, corta o eixo das abscissas nas raízes da nossa equação, dependendo do valor do delta, ela pode encontrar em dois valores diferentes, apenas em um valor ou em nenhum valor. Então, o que acaba acontecendo, tá? Com a nossa parábola? Se eu tenho aqui a nossa função quadrática, f de x igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c. Então, se esse delta ele for um número positivo, a minha parábola vai cortar o eixo x em dois valores. Ó. Esse aqui vai ser a primeira raiz, vou chamar de x1. Esse aqui vai ser a segunda raiz, vou chamar de x2. Se esse delta for igual a zero, a nossa parábola ela só vai encostar o eixo x em exatamente um valor, ó, que são as duas raízes iguais. E se a minha parábola, se o meu delta for negativo, a minha parábola ela nunca vai encontrar o eixo x. Tudo bem? Então, esses nossos três exemplos são quando A ele é positivo. Então, vamos fazer um esqueminha numa pequena tabelinha para poder organizar também quando A for negativo. Então, vamos lá? Virar a folhinha e construir a nossa tabela. Então, olha só, fiz a tabelinha com tudo que pode acontecer nessa nossa primeira parte da conversa, na questão tá, do cruzamento, da intersecção da parábola com o eixo x, o eixo das abscissas. Então, olha só, quando o delta é maior que zero, a minha equação no segundo grau tem duas raízes reais distintas, ou seja, a minha parábola tem que cruzar o eixo x em dois valores. Então, se essa aqui, por exemplo, for a reta para representar o eixo x, aqui e aqui, no primeiro caso, ó, A positivo, parábola feliz, cruzando o eixo x em dois valores, ó, são as duas raízes, x1 e x2. No segundo caso, A negativo, parábola triste, cruzando o eixo x em dois valores, x1 e x2. Tudo bem? Quando o delta ele é igual a zero, a nossa equação do segundo grau admite duas raízes reais e iguais, que eu só vou encontrar um valorzinho aqui no meu gráfico. Então, vou deixar aqui de preto a minha reta, só para poder diferenciar a reta da parábola e ficar mais claro aí, colocar essa mais para cima vai ser melhor. Aqui é vocês. Então, no caso do A positivo, a parábola vai estar feliz, que vai encostar aqui na minha reta em apenas um valor, ó, que é justamente essa raiz dupla, que o x1 é igual a x2. Se o A é negativo, a parábola vai estar triste, encontrando aqui a minha reta exatamente um valor, que é essa nossa raiz dupla, x1 igual a x2. E no terceiro e último exemplo, ó, quando o delta é negativo,
a minha equação do segundo grau, ela não admite raízes reais. Então, a parábola não pode cortar o eixo x. Então, eu vou ter essa situaçãozinha aqui, ó. A parábola vai estar voando, vamos dizer assim, ela não vai cortar o eixo x em nenhum valor. E aqui também, ó, a parábola vai estar voando. Então, o primeiro elemento interessante, quando nós olhamos para o gráfico da parábola, é a intersecção ou as intersecções dessa parábola com o eixo x, com o eixo das abscissas, que vão ser as raízes da nossa equação. O segundo elemento bastante importante que toda parábola vai ter é o que a gente chama de vértice. O vértice é, vamos dizer assim, o bico da minha parábola, por assim dizer, ponta da nossa parábola. Não é tão certo falar ponta porque ela é redonda, mas talvez fique fácil você fazer essa associação. Então, como assim? Olha só, vou voltar até naquele nosso gráfico anterior. Ó. Eu sei que a parábola ela pode ser feliz ou triste. Quando a minha parábola é feliz, ó, eu tenho essa pontinha aqui da parábola, que é o ponto mais baixo da parábola. Ela que nós vamos chamar de vértice. Então, esse pontinho aqui, ele é o vértice da nossa parábola. Na minha parábola triste, minha parábola com concavidade para baixo, esse pontinho aqui ó, é como se fosse o bico, a pontinha aqui da nossa parábola. Esse aqui também vai ser o vértice da nossa parábola. E o vértice é um outro elemento bastante importante. Eu vou até colocar aqui na nossa legenda, né? Esse V é V de vértice. E quando eu vou construir o gráfico, conhecer esse vértice me ajuda muito. Por quê? Para realmente poder escolher os pontinhos de forma que eu consiga enxergar esse bico da nossa parábola. E para calcular esse vértice, eu só tenho que saber quem que é a minha função quadrática. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. O vértice de uma parábola, nós podemos demonstrar, nesse momento eu não farei a demonstração, que ele sempre vai ser menos B sobre 2 vezes A e menos delta sobre 4 vezes A. Correto? E o delta é o mesmo da nossa função quadrática, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo bem? Conhecendo esses elementos, além de saber mais sobre função quadrática, me ajuda muito a construir o seu gráfico. Então, eu quero encerrar a aula com um exemplo. Tá? Então, olha só. Eu quero construir o gráfico da nossa função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 6 vezes x mais 8. Se eu começo a chutar arbitrariamente pontinhos, pode ser que eu não consiga enxergar a curvatura da minha parábola. Eu não sei se você tentou chutar pontinhos depois de assistir a nossa última videoaula, mas tem hora que dá ruim. Então, o que eu faço? A melhor forma de construir o meu gráfico é achar esses elementos. Então, meu primeiro elemento, eu vou achar as raízes da minha função quadrática. Raiz é sempre quando eu estou igualando a minha função a zero. Então, para calcular essas raízes, primeiro eu faço delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser menos 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes 1 vezes 8, que é 32. Ou seja, o delta deu 4. Nesse caso, tem raiz exata, mas não é obrigado ter raiz exata. Então, pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, x vai ser menos 6 dá mais 6, mais ou menos a raiz de 4, que é o delta, que vale 2, sobre 2 vezes 1, que é 2, gerando duas raízes reais e distintas, porque o delta é positivo. 6 mais 2 é 8, dividido por 2 é 4. 6 menos 2 é 4, dividido por 2 é 2. Então, são as nossas duas raízes. Além disso, eu vou calcular o vértice. O vértice, eu sei que ele é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Desse modo, olha só, o vértice da minha parábola, menos b, menos com menos vai dar mais, 6, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1 é 2, menos delta vai ficar menos o 4, sobre 4 vezes 1, que é 4. Fazendo aqui a minha divisão, ó, 6 dividido por 2 é 3,
menos 4 dividido por 4 é menos 1. E com esses 3 valores, tá, as 2 raízes e mais o nosso vértice, fica bem rápido desenhar o nosso gráfico. Vou até fazer sem o aplicativo de gráficos, ó, fazer a mão livre mesmo esse gráfico. Eu tenho aqui o nosso plano cartesiano, eixo Y. Vou colocar, por exemplo, aqui o nosso eixo X. Então, X e Y. Então, olha só. Primeiro, eu tenho as raízes, 2 e 4. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou colocar até o 5. Então, esse aqui são os valores. Normalmente, a gente faria isso aqui com uma régua, para ficar sempre na mesma distância. Então, eu sei que o x igual a 2 é uma raiz, está aqui. Eu sei que o x igual a 4 é outra raiz. Então, eu já sei os 2 valores em que a minha parábola vai cortar o eixo x. Além disso, olha o vértice. O vértice é o ponto 3 e menos 1. Então, aqui, ó, o y igual a menos 1, vou usar linha por linha aqui mesmo, esse aqui. Então, ó, quando o x vale 3, o y vale menos 1. Então, esse aqui é o vértice da minha parábola. Conheço o vértice, conheço as raízes, agora eu consigo representar a curvatura aqui da minha parábola. Ela vai ficar algo parecido com este aqui, ó, para cá e para o outro lado também. Se eu preciso fazer apenas o esboço de uma parábola, ele já está feito aqui no nosso gráfico. Tudo bem? Repara aqui, com cavidade para cima, parábola feliz, x ao quadrado era positivo, é o que nós conversamos há poucos instantes atrás. Belezinha? Então, com isso, nós formalizamos a função quadrática com seus principais elementos. Nas nossas próximas aulas, falaremos sobre a forma fatorada dessa função quadrática e sobre máximos e mínimos em exercícios envolvendo funções quadráticas. Mas isso a gente vai ver em outros encontros. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.